Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de toda terça. Boa noite, Cláudio, boa noite, Simone, Jaque, boa noite, Rosa Helena. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso momento de conversa. E hoje é um assunto extremamente importante e muito solicitado nos últimos dias, que é falar sobre o intestino do autista. Por que nós precisamos entender sobre esse processo? Por que nós precisamos ter total entendimento para poder também criar uma habilidade em lidar com o autista? Quem é professor, quem é pai, quem é mãe de autista sabe do que eu estou falando e sabe o quanto é difícil quando esse autista ele está com alguma desordem intestinal e que isso representa alterações cognitivas e comportamentais. Então mandem o convite da nossa live, da nossa conversa para todos os amigos de vocês, para todas as pessoas que vocês sabem que precisam dessa informação e que a gente possa hoje estar também compartilhando de total conhecimento e também podendo ajudar várias pessoas nesse aspecto que se refere ao intestino do autista. Então, esse assunto ele já estava na pauta há muito tempo para ser conversado. E, na verdade, estava nos planejamentos para conversar sobre esse assunto mais adiante, mas devido a várias pessoas solicitarem, nós resolvemos incluir ele hoje na agenda, já que o mês de abril é o mês de conscientização em relação ao autismo. Então, nós não podemos deixar de falar que o crescimento dos diagnósticos dos casos de autismo, eles vêm crescendo de forma absurda e hoje nós temos uma relação de uma criança para cada 36 crianças. Então, uma criança com diagnóstico de autismo para cada 36 crianças com idade acima de 8 anos. E sabe o que me preocupa em relação a isso? Que esses dados são dados baseados na população americana. E o brasileiro, ele está com comorbidades muito mais agravantes do que os americanos. Então, como assim? Então, nós temos que levar em consideração que os americanos, eles pararam de engordar há uns 10 anos, enquanto os brasileiros estão ganhando peso. Hoje nós temos metade da população com sobrepeso e, em média, 18% da população com a classificação de obesidade. E o que isso representa em relação aos diagnósticos de autismo? Porque quando as pessoas desejam e resolvem ter um filho e eles engravidam com o organismo inflamado, o risco de desenvolver uma criança com problema, ele é muito elevado. Então, se uma mãe que está com excesso de peso e tem uma alimentação desregrada e tem componentes inflamatórios muito ativos, essa mulher, ela aumenta muito o risco de gerar uma criança com problema. Assim como os homens, quando estão com excesso de peso, estão com componentes inflamatórios ativos, eles tendem a gerar também algumas alterações genéticas e também uma baixa qualidade de espermatozoide, ou seja, espermatozoide muito velhos. Então, somando os dois fatores, aumenta muito o risco de gerar uma criança com o transtorno do espectro do autismo. Mas o que eu vou falar hoje não é sobre isso, tá? Eu só precisava que vocês entendessem um pouquinho por que está tendo tantos casos de autismo. Existe um somatório de fatores que a nossa alimentação ela não é mais a mesma, o organismo das pessoas não é mais o mesmo, a qualidade de absorção de nutrientes está muito limitada
e nós estamos gerando mecanismos inflamatórios. Então é por isso que o risco de desenvolver uma gravidez de risco e também uma criança com problema, ele cresce cada vez mais. Então por isso que toda mulher que deseja engravidar deve fazer exames periódicos, exames preventivos, para poder rastrear os fatores inflamatórios, para não alterar as questões genéticas e ter um problema com o seu filho. É lógico que para ter uma criança autista, isso vai além, né? Isso vai além. Mas mesmo assim, toda pessoa, principalmente depois do Covid, deveria fazer toda essa situação de rastreamento. Então, por isso que em se tratando de uma criança autista, nós precisamos ter em mente que o intestino delas é o que vai dar o segmento e o curso de todos os aspectos cognitivos e comportamentais. Então, o transtorno do espectro autismo, ele é uma alteração neurológica, né, onde o sistema nervoso dessa criança, ele tem uma carga de neurônios menor do que qualquer outra criança. E na maioria das vezes, esses neurônios também, eles são um pouco mais inflamados. É o que a gente chama de neuroinflamação. E a neuroinflamação, o cérebro inflamado, ele vem de um intestino sobrecarregado. Então, é por isso que entra aquela situação da conexão intestino-cérebro. Então, eu quero que vocês fiquem aqui comigo, porque depois, no final, eu vou falar para vocês uma surpresa hoje, tá? Porque, graças a Deus, gente, a demanda de trabalho, ela tá aumentando muito. E muitas coisas eu não consigo mais dar conta. Então, pensando nesse aspecto, foi também que eu criei algumas alternativas de poder aumentar o alcance de ajuda para as pessoas que eu não consigo auxiliar no meu dia a dia e também de forma presencial. Então, é por isso que eu quero que vocês fiquem aqui comigo, que depois eu vou comentar com vocês uma surpresa e uma novidade, tá? Vamos entrando, pessoal. Eu sei que o Instagram hoje tá com um alcance mais limitado, não está entregando tanto. Ultimamente ele tem entregado menos a informação para os seguidores. Então é por isso que vão mandando o convitinho, tá? Mande o aviãozinho para os amigos de vocês, para as pessoas que vocês sabem que precisam ter todo esse conhecimento de como que a gente pode melhorar a qualidade neuronal da criança autista a partir do intestino. O que que a gente pode fazer para estar melhorando e o que que a gente pode também estar diminuindo da alimentação para poder melhorar todos esses aspectos. Todo pai, toda mãe que tem um filho autista sofre diariamente com todas essas situações de falta de inserção social dessa criança. E essa falta de inserção social, ela está totalmente atribuída com algumas alterações que o sistema nervoso dele não consegue se manter de acordo com o seu meio. Então, ou seja, é como se o sistema nervoso deles tivesse um pouco de bloqueio e isso faz com que ele não consiga se manter envolvido em sociedade, devido a barulhos, a ruídos, a gestos, a situações que outras pessoas venham manifestar. Então, e como que a gente pode minimizar isso? Melhorando os aspectos neuronais dessa criança. Então, é por isso que nós precisamos ter um entendimento de que nós temos, tá? O nosso corpo, ele tem essa conexão direta do intestino com o cérebro, tá? Que é a conexão intestino-cérebro. Então, já falei em lives anteriores, mas vou retomar porque temos pessoas novas aqui hoje. Então, desde que é criado, que é feito, que é o desenvolvimento embrionário, quando o bebê está sendo formado, é formado o intestino conjuntamente com o cérebro. Então, é por isso que esses dois órgãos, eles têm uma conexão muito direta.
E essa conexão, ela é realizada através de um nervo, que é chamado nervo vago. Então, tudo aquilo que cai a nível intestinal e que sobrecarrega o intestino de qualquer pessoa, tá? Tudo aquilo que cai a nível intestinal, que sobrecarrega, que inflama esse intestino, vai ser enviado algumas informações distorcidas através desse nervo vago para o cérebro, alterando as informações. Então, esse cérebro fica um cérebro acelerado ou um cérebro com a situação cognitiva mais lenta. Os neurônios não conseguem ter uma atividade de conversa atuante. E caiu e voltou. Não sei o que houve aqui na live. Mas enfim, retomando. Essa live vai ficar gravada, tá, pessoal? E depois vocês podem ter acesso e podem enviar para as pessoas que vocês conhecem e que vocês entendem e sabem que precisam dessas informações. E eu sempre falo que a informação, ela é algo que salva vidas, né? Muitas pessoas têm me dado um feedback tão positivo aqui em relação a tudo que eu tenho passado sobre essas informações referentes à alimentação para o autista. E só quem é mãe e pai que vive diariamente com uma criança com essa alteração sabe o quanto alguns aspectos podem ser muito positivos. E então é por isso que a gente tem que ter como noção o seguinte, que essa conexão intestino-cérebro das pessoas, ele é muito evidente. Porém, no autista é muito mais rápido. Ele chega a ser 3 vezes mais rápido. Então, é por isso que todas as respostas intestinais, elas vão transmitir essas alterações a nível do sistema nervoso. Mas nós temos que ter como noção o seguinte, de que o autista, devido à sua anormalidade e à sua irregularidade intestinal, ele tende a ter vários aspectos mais expressivos, como por exemplo, os autistas, eles são extremamente alérgicos. Eles tendem a desenvolver dermatite atópica, amigdalite, sinusite e principalmente problemas de tireoide também. Justamente porque o intestino deles é mais permeável, é mais sensível, tá? Isso por uma fisiologia do próprio organismo deles. Só que o que acaba agravando é quando a alimentação que eles têm também prejudica de forma considerável. E eu já vou falar quais são os alimentos que nós devemos retirar da alimentação dos autistas para que a gente consiga melhorar essa resposta e essa comunicação do intestino com o cérebro. Então, uma das queixas que os pais têm é que as crianças, geralmente, elas são muito alérgicas. E aí, o que acaba acontecendo com essas crianças? Elas já têm um intestino sensível e aí elas manifestam alergia. E por que elas manifestam alergia? Porque o intestino delas é mais fragilizado. E os botões, que eu chamo assim com os pais, os botões que desenvolvem a resposta alérgica, eles ficam sintonizados no intestino. Então, tudo aquilo que cai lá no intestino, que inflama, que sobrecarrega, vai acionar esses botões e vai manifestar essas respostas alérgicas, tá? E o que acaba acontecendo com essa criança? Então, ele já tem um intestino frágil, e aí ele desenvolve alergia. E dessa alergia acaba comprometendo também outros aspectos imunológicos. E aí há a necessidade de utilizar de forma recorrente medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, e tudo isso acaba depletando mais ainda a microbiota intestinal desse autista. Então, você vai entrando no que a gente chama de bola de neve de problema,
tá? Então, esse intestino que já não é bom, vai piorando cada vez mais. Então, nós precisamos ajustar. Então, nós precisamos sempre ir no foco principal da causa do problema, tá? A gente não pode ir somente nos sintomas. Ah, tem alergia, eu corrijo a alergia. A gente precisa ir na causa principal. Então, aonde que está essa alergia? Essa alergia está sendo produzida no intestino. E essa alergia está sendo produzida no intestino devido a alguns alimentos que essa criança autista está ingerindo e que não está sendo positivo, tá? Então, por isso, assim, que o intestino do autista, ele é um intestino extremamente, que a gente chama de permeável. É como se fosse um intestino furado. É um intestino muito fininho, muito sensível. Então, é por isso que qualquer coisa estranha que cai ali vai imediatamente para o cérebro alterar o seu sistema nervoso. Muitas crianças autistas, eu consigo monitorar elas através do tipo de fezes que elas manifestam. Então, tem crianças que às vezes ficam com o intestino muito ressecado, por isso elas vão ficar muito agitadas e elas vão ter as estereotipias. E as estereotipias é toda aquela agitação do autista, que é devido ao intestino sobrecarregado e mediadores inflamatórios. Outra situação que o intestino da criança autista ele também sofre é o seguinte: mais de 70% dos constituintes do sistema imunológico ele é produzido no intestino. E por isso que o intestino do autista, por ser mais frágil, essa criança ela tem a imunidade mais comprometida. Então, é uma criança muito sensível a qualquer tipo de doença. Então, se alguém espirrou do outro lado da rua, essa criança já é mais suscetível a também ter gripe e outros problemas. Então, é por isso que nós precisamos ficar muito atento agora nessas situações que agora nós estamos passando por um problema muito sério, não só aqui em Passo Fundo, mas toda a região do Rio Grande do Sul, que é altos números de casos de dengue e H1N1, sem contar, né, do Covid. Então, se essa criança ela foi acometida por um desses vírus, o intestino dela já não era bom, ele vai ficando cada vez pior. Então, nós precisamos trabalhar com a modulação do intestino dessa criança, tá? Outra questão que o intestino da criança tem, criança autista, o que é muito interessante, que todos nós temos o que a gente chama de microbiota intestinal, né? Que são bactérias boas e ruins. E o intestino deles prolifera muito mais bactérias ruins. E essas bactérias ruins é o que aumenta muito a irritação, o desconforto digestivo que eles têm, muitas vezes a inquietude, ou tem crianças autistas que são quietas demais, tá? Isso também é uma desordem do sistema nervoso, e tudo isso age através de reflexos estimulados do intestino. Toda criança autista, ela sofre de alterações digestivas. Então, elas tendem a ter muito refluxo, gastrite, e isso vai também gerar comprometimento para o intestino. Então, é por isso que nós precisamos sempre alinhar todos esses fatores para conseguir melhorar a resposta digestiva e, a partir disso, melhorar a resposta intestinal. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, quando nós, né, qualquer pessoa tem uma alteração no estômago, vai ter uma alteração na produção de acidez. E o ácido clorídrico, ele é um elemento super importante para digerir proteínas, tá? Então, a gente precisa do ácido para quebrar a molécula de proteína. E quando essa molécula de proteína, ela não é muito bem quebrada, ela chega num tamanho muito grande no intestino e aí ela começa a aumentar a produção de anticorpos. E aí vem todos os problemas de rinite, sinusite, amigdalite, otite, as próprias alergias. Então, por isso que para conseguir corrigir alergias, a gente repara o intestino, mas repara o estômago também. Então, por isso que toda criança autista, eles tendem
a ter alteração digestiva. E como eles não sabem expressar, quando eles comem algo que não cai bem, eles ficam agitados. Muitas vezes podem ficar agressivos, muitas vezes os aspectos cognitivos não avançam, justamente porque a questão digestiva está sobrecarregada. E não vamos longe, né, pessoal? Até a gente, se come algo que não cai bem, a gente fica mal-humorado, a gente fica ruim, a gente fica irritado, nada tá legal. Só que a gente sabe expressar que algo não nos caiu bem. E eles não. Os autistas, eles não conseguem falar exatamente o que caiu bem e o que não caiu. Então, é por isso que o intestino do autista, ele precisa ser sempre reparado e observado. Por isso que muitas crianças não têm êxito nas terapias, né? Demoram muito tempo para dar uma resposta, porque o cérebro deles ainda não está com os receptores estimulados e propícios para isso. E por quê? Porque a resposta intestinal não está legal, tá? Pessoal, vamos mandando o convitinho aqui da live, o aviãozinho para os amigos de vocês, para todas as pessoas que vocês sabem que precisam dessa informação, que vocês conhecem, que tem um filho autista ou que trabalhe com autista, porque todas essas informações, elas são preciosas, tá? Eu fiquei muito feliz até hoje de manhã que eu recebi o feedback de uma mãe que esteve numa palestra que eu dei semana passada em Soledade, onde eu abordei vários aspectos relacionados com a alimentação. E ela mudou algumas coisinhas em casa e já percebeu que o filho já começou a dar uma resposta muito positiva. E é isso aí, gente. A resposta que os autistas nos dão quando a gente muda o comportamento alimentar e quando a gente consegue reestruturar todo o aparelho digestivo é muito rápida. Assim como quando eles comem alimentos ruins, a resposta também é muito rápida. Então, por isso que o intestino deles, por si só, já nasce, já vem com uma carga de bactérias inflamatórias muito mais expressivas. E essas bactérias inflamatórias, gente, são bactérias ruins. São bactérias que vão aumentar tudo aquilo de inflamação e vão prejudicar principalmente os aspectos comportamentais e cognitivos. E essas bactérias inflamatórias, elas precisam ser alimentadas. E elas são alimentadas por quais alimentos? Não é por alface, por fruta, né? Elas são alimentadas por alimentos ruins, por açúcar principalmente, por gordura trans, por farinha de trigo, por proteína mal digerida, tá? Essas bactérias são alimentadas por componentes químicos presentes nos alimentos, tá? Por isso que toda pessoa que tem um autista em casa deve obrigatoriamente reduzir ao máximo a carga de alimentos industrializados. Existem, tá? Pelo menos vários, mas tem um componente que está presente nos alimentos, que eu quero até que vocês olhem na casa de vocês, que é o glutamato monossódico. Ele é um realçador de sabor, é ele que dá aquele sabor gostoso dos produtos industrializados, é aquele sabor do Nissin Miojo, dos salgadinhos, desses alimentos que são industrializados e que são saborizados artificialmente. Então, o glutamato monossódico, quando ele cai no intestino do autista, é como se ele abrisse as portas desse intestino e fizesse com que esse intestino perdesse toda a proteção dele. E esse glutamato monossódico, assim como ele cai no intestino, ele vai através desse nervo vago ativar alguns receptores neuronais, desestimulando a comunicação desses neurônios, fazendo com que esses neurônios briguem. Então, é por isso que essa criança ela fica muito agitada, muito irritada. E isso, gente, que eu tô falando não é só para criança autista, mas é para qualquer criança, mas principalmente essas crianças que já vêm com essa sensibilidade muito mais estimulada. Então,
a questão de manter o controle alimentar também com crianças que têm TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é extremamente importante. Então, se você tem em casa uma criança que é muito agitada, que tem dificuldade de parar quieta, de ter foco, de se manter, né, lendo um livro ou aprendendo, tire os componentes químicos, especialmente o glutamato monossódico, tá? Os produtos industrializados devem fazer o mínimo de presença na vida dessas crianças e principalmente dos autistas, tá? Então, qual que é a intenção geralmente? Quando você tem uma criança autista na família, toda a família quer agradar essa criança com doce, com sorvete, com salgadinho, com porcaria, né? Querem agradar essas crianças com porcaria. E acaba sendo transmitida uma informação equivocada para o cérebro dessa criança, de que esse alimento é bom para elas. E o cérebro da criança autista, ele tem uma atividade um pouco diferente do que o nosso. Por exemplo, quando a gente come algo que é bom, a gente gosta, né? A gente comeu, mas quando a gente come algo que é gostoso, mas a gente sabe que não é legal, a gente já fica com o pé atrás na hora de consumir novamente. Mas eles não, porque eles não têm essa consciência. E tudo aquilo que gera essa carga inflamatória para o organismo do autista, ele gera mais necessidade. Então, por isso que tem muitas crianças autistas que são viciadas em determinados alimentos. E quando você tira esses alimentos, elas ficam com abstinência, elas ficam irritadas, elas ficam agressivas, elas não dormem, elas ficam inquietas, porque é um vício. E quando o organismo está viciado, ele sofre de abstinência. E por que acontece isso? Porque o intestino deles, por ser mais sensível, ele tende a formar muito mais o que a gente chama de opioides, que são substâncias que causam esse efeito de dependência. E quais são os opioides? Principalmente proteína do leite, tá? A caseína, tá? A proteína do trigo, então o glúten, cai no intestino e forma esse opioide no cérebro. Então, dando aquela sensação de comi, mas quando não come, sente a falta, tá? Mas o que é mais inflamatório, que causa muito mais dependência, é o açúcar. Por isso que, na hora que você der o açúcar para uma criança autista, essa criança imediatamente ela vicia. E para tirar é mais difícil, mas não é impossível. E para conseguir remodelar toda essa questão alimentar, a gente precisa ajustar o aparelho digestivo delas, tá? A gente precisa trabalhar com a normalização dessa secreção de ácido clorídrico do estômago e a gente precisa arrumar esse intestino, tá? Até porque é o seguinte, os autistas, eles tendem a ter muito mais bactérias inflamatórias, como eu falei, mas eles têm muito mais bactérias inflamatórias de algumas famílias específicas. Então, por exemplo, eles têm diminuição de um grupamento de bactérias que a gente chama de bacterióides, que são bactérias que têm ação anti-inflamatória. Então, além deles ter muito mais bactérias inflamatórias, eles não têm a família das bactérias que são anti-inflamatórias. Mas e o que a gente faz nesses casos? A gente repõe essas bactérias. Então, hoje nós temos enormes estudos, enormes pesquisas focando na probiótico-terapia para restaurar o intestino do autista. Mas não é para sair utilizando o probiótico à torto e direito. A gente precisa retirar a carga inflamatória dos alimentos para conseguir arrumar esse intestino e reparar e dar essa resposta positiva, tá? Por outro lado, o intestino deles, eles também têm diminuição
do que a gente chama de Bifidobacterium, tá? Que essas bactérias, esse grupamento, né, dos Bifidobacterium, eles são uma das principais famílias de bactérias que nós temos no intestino grosso, tá? E a deficiência dessas famílias está atribuído num enorme número de doenças, inclusive câncer, tá? E quando eu falo câncer, não é só câncer de intestino, são vários tipos de câncer, tá? E quando a gente tem deficiência de Bifidobacterium, e os autistas já vêm faltando Bifidobacterium, ocorre também ressecamento neuronal. Então, por isso que é necessário restaurar esse intestino, para que esse intestino comece a transmitir as informações para o cérebro de forma mais coerente, tá? O que acontece também é que os autistas, eles tendem a ter menor número, ou zerado praticamente, de um grupamento de bactérias que a gente chama de AKK, que é Akkermansia mucinifera. Esse grupamento de bactérias, ele é considerado também bactéria anti-obesidade. Muitos estudos demonstraram que pessoas obesas não têm essas bactérias no intestino, tá? E por isso são obesas, porque por elas não ter a presença de AKK no intestino, elas tendem a ter muito mais compulsão alimentar, elas não saciam, elas não promovem os hormônios da saciedade. E o autista também. Então, o autista também não tem o grupamento dessas bactérias da AKK, tá? E a deficiência da Akkermansia mucinifera aumenta muito o risco de fibromialgia, doenças articulares, né? E principalmente anormalidades no sistema nervoso. Só que a Akkermansia mucinifera, ela é alimentada, ela deve ser alimentada por fibras dos vegetais e das frutas. Então, por isso que o autista, ele sofre muito com a seletividade alimentar, mas para a gente conseguir ter uma resposta positiva, a gente precisa sempre trabalhar com essa adequação digestiva. Então, tá aí um dos erros que as pessoas cometem, né? Até eu comentava isso na palestra semana passada, de que os pais, naquela ânsia da criança querer comer melhor, introduzir novos alimentos, começam a colocar novos alimentos e a criança não come. Então, eles começam a forçar e a criança cria uma repulsa muito maior em relação a isso. Então, mas a gente precisa fazer o quê? Limpar esse aparelho digestivo. A gente precisa adequar essa acidez gástrica, normalizar essa produção de ácido clorídrico, mas a gente precisa restaurar toda a integridade intestinal, tá? E isso é um trabalho de formiguinha, visto que o intestino deles já não é propício para ter uma boa comunicação com o cérebro, tá? Todas essas bactérias ruins, inflamatórias que o intestino do autista tem, o que essas bactérias pedem de comida? Não é alface, brócolis, elas pedem alimentos que inflamam. Então, elas vão pedir açúcar, principalmente, elas vão pedir gordura trans, elas vão pedir glutamato monossódico, elas vão pedir corante alimentar, elas vão pedir conservantes, elas vão pedir tudo isso. E se você dá esse tipo de alimento, você vai alimentar essas bactérias ruins e esse intestino da criança autista vai ficar cada vez mais inflamado, sobrecarregado, e é uma criança que não vai ter uma resposta, né, neuronal de forma adequada. Então, por isso que o intestino do autista já é um intestino que já vem com defeito de fábrica. E se você mantém uma alimentação totalmente desestruturado ao longo da vida dessa criança, você vai piorando cada vez mais, tá? E outra questão que o intestino deles tem, que eu acho extremamente importante falar, é que, como eu falei para vocês, o intestino deles é mais sensível. É como se o nosso tivesse uma dupla proteção e o deles tem uma proteção só. E essa proteção que o intestino deles tem é muito fininha, muito sensível.
Por isso que a comunicação com o cérebro é muito rápida, tá? E como o intestino deles predomina muito mais bactérias ruins, eles não conseguem estimular a produção do que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. O que são isso? São elementos formados a partir de fibras que melhoram, tá, e restauram a permeabilidade intestinal, ou seja, protegem o intestino. E esses ácidos graxos de cadeia curta enviam mensagens para o cérebro, estimulando a produção de hormônios sacetógenos e também de dopamina, ocitocina, que são neurotransmissores que dão o prazer, o bem-estar. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, nós conseguimos produzir ele e ativar muito mais no nosso intestino, principalmente através do consumo de fibras, especialmente farelo de aveia, tá? Farelo de aveia é riquíssimo em ácidos graxos de cadeia curta, ele dá esse estímulo. Então, por isso que nós podemos, na alimentação do autista, começar a colocar farelo de aveia, tá? Muitas vezes escondido em algumas preparações. Ou você vai fazer um bolo, faz um bolo de farinha de aveia, ao invés de utilizar farinha de trigo. Porque a farinha de trigo para o autista, ela é muito prejudicial. Ela é extremamente inflamatória, tá? E isso que eu tô falando, gente, não é coisa da minha cabeça. Isso são mais de 50 mil estudos, tá? Até amanhã eu vou colocar aqui um estudo que ele é um estudo que foi publicado há uns 4 anos até, não é nenhuma novidade. Mas é um estudo que ele fala exatamente de todas essas bactérias que o intestino deles tem e as que não tem. E o quanto que ele repercute em alterações no sistema nervoso, tá? Então, por isso que o intestino do autista é o que vai dar toda a resposta dos aspectos cognitivos e comportamentais. Então, a gente não pode deixar de olhar para esse aspecto, os aspectos digestivos deles. Então, é importante saber que todo autista, ele tem comprometimento digestivo. Eles tendem a ter refluxo, eles tendem a ter alteração de acidez, eles tendem a ter alteração do intestino, por isso é muito importante observar a qualidade das fezes dessa criança, tá? Outra situação que o intestino deles prevalece, eles prevalecem um grupamento de bactérias, tá? Chamada Faecalibacterium, que esse grupamento de bactérias, ele está totalmente relacionado com a disbiose intestinal. Então, ele aumenta ainda mais bactérias inflamatórias, e quando tem uma disbiose intestinal, aumenta o quê? O estresse, tá? O estresse cerebral, aumenta a insônia, a agitação, aumenta alterações também bioquímicas no sangue, então altera colesterol, glicose, altera tudo de ruim, tá? Então, eles já vêm com esse grupamento mais estimulado, tá? E lembrando, gente, que bactérias ruins, bactérias inflamatórias, são alimentados por alimentos ruins, tá? E esses alimentos ruins são da onde? São das prateleiras do supermercado. Então, quando você oferece um refrigerante para uma criança autista, quando você oferece esses produtos químicos, produtos industrializados, você está alimentando cada vez mais essas bactérias negativas. E é isso que acaba dando toda a resposta negativa para o cérebro, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam que, lógico, o autismo não tem cura, não é uma doença, ele é um transtorno. O cérebro dessa criança, ele já nasceu os neurônios menores, tá? E com uma ligação mais limitada para com outros neurônios. E essas conexões entre os neurônios, elas ficam muito limitadas quando o aparelho digestivo está sobrecarregado. Porque esse nervo vago que leva toda essa informação, ele leva uma informação totalmente distorcida. Então, os neurônios não conseguem se conversar. Então, eles brigam. Então, é por isso que toda a atividade neuronal deles é mais
mais demorada, tá? E não tem uma resposta tão rápida como nós gostaríamos, tá? E é por isso também que alguns autistas, eles estimulam alguns quocientes intelectuais um pouco mais aprimorados, mas não quer dizer que isso também não é um sistema nervoso inflamado. Então, quando uma criança autista, ela tem um QI um pouco mais elevado, né? Assim como eu tenho um paciente que fala italiano comigo, e eu não entendo nada, porque eu não entendo italiano, ele tem o quê? 5 anos. Ele fala italiano, ele escreve em italiano. Mas não quer dizer que o sistema nervoso dele não é inflamado. É inflamado. Ele tem alguns aspectos mais estimulados, porém outros mais reprimidos. E são esses mais reprimidos que nós precisamos estimular e principalmente diminuir essa neuroinflamação. Então, por isso que todas essas inflamações que o aparelho digestivo da criança autista acaba liberando, ele vai sim dar toda essa alteração negativa para a atividade neuronal. Então, por isso que toda criança autista, ela deve ter uma alimentação mais natural possível, tá? Quando a gente fala em alimentação mais natural, não é uma alimentação só de fruta e verdura, mas é uma menor carga de alimentos industrializados. Porque os alimentos industrializados sujam o nervo vago, sujam a atividade neuronal. E aí a gente não consegue ter uma resposta e uma conversa entre os neurônios. Então é por isso que toda criança autista deve ser limitada quanto ao consumo de glúten, de proteína do leite, não é lactose, é proteína do leite de vaca, deve ser evitado, açúcar e corantes alimentares, tá? Então, por isso que tudo isso tem que ser trabalhado pouco a pouco para a gente conseguir ter uma resposta muito positiva. E ao mesmo tempo que a gente tira essa alimentação inflamatória, a gente restaura esse intestino, tá? A gente restaura para conseguir ter toda essa resposta. E a resposta, pessoal, é uma resposta muito positiva, tá? E é por isso que eu quero comentar com vocês que está oficialmente, tá, lançado o meu treinamento DIP, que é o Adeus Intestino Preso. E esse treinamento, na verdade, o que ele é? Ele é um curso, na verdade, é como se fosse uma consulta, tá? Que você estaria fazendo e que você vai seguir alguns protocolos que eu vou colocar ali. Então, é um desafio que você recebe, você tem os vídeos gravados e você consegue entender tudo sobre aparelho digestivo e como aliar toda a tua rotina em relação a vários aspectos. Como melhorar a atividade intestinal, como melhorar, diminuir a ansiedade a partir disso, enfim. Então, o desafio DIP, ele está lançado, tá? Então, quem tiver interesse, eu vou colocar no final da live, que eu vou deixar gravado, o linkzinho. Melhor de tudo, gente, que esse desafio DIP, ele tem um custo aqui, ó, eu digo, mais barato que uma pizza, tá? E então, porque eu não consigo, gente, mais dar o suporte para todo mundo que me pede aqui, tá? Eu digo felizmente por um lado, infelizmente por outro. Então, por isso que eu agora tenho uma equipe trabalhando comigo e que nós montamos esse curso, esse treinamento, com um custo muito baixo, tá? Um custo muito baixo para que todo mundo possa ter acesso, tá? E é justamente isso, para que as pessoas consigam entender, aprender sobre o intestino, aplicar os protocolos e melhorar a sua saúde física e mental a partir da modulação intestinal, tá? Ai, Simone, sim, o Augusto, né? Coisa mais querida. Nós retiramos, né, tudo isso. Retiramos glúten, leite, né? E a Simone, não é porque ela tá aqui, mas ela é extremamente dedicada, né? Uma mãe muito zelosa. E o Augusto, né? Imagina, autista e adolescente, que são duas situações muito difíceis, né? E tivemos um resultado muito positivo, né? E o Augusto nos deu também
uma resposta muito rápida, né, também, Simone. Então, mas hoje também faz bastante atividade física, né, consegue se inserir nas suas atividades. Eu fico muito feliz com esses feedbacks, porque aí a gente consegue ver o quanto o nosso trabalho também, ele tem essa resposta positiva, né? Então, toda mãe, às vezes, que me chama aqui, que me fala, olha, o meu filho falou meia palavra, ele não falava, né? Meu filho agora tá mais amoroso, ele não tá tão irritado, ele não tá agressivo. Tudo isso são pontos positivos e que isso é resultado, né, de muito estudo e de muito trabalho também. Então é por isso que eu falo que a minha missão como nutricionista não é só atender lá no meu consultório, ganhar o dinheiro e deu e se virem, não. É justamente também repassar esse conhecimento, repassar todas essas informações do que eu trabalho, do que eu estudo, para que a gente consiga aumentar um maior número de respostas positivas, né? E isso aí, eu lembro, né, o Augusto, ele não comia frango, ele não comia alguns alimentos, e muitas vezes essa seletividade alimentar, que muitas pessoas não entendem, é justamente devido à má qualidade digestiva que eles têm. Então é a mesma coisa nós. Se uma vez você comer um alimento, tá? Digamos, você comeu pimentão, e você ficou ruim com aquele pimentão, tá? O teu cérebro entendeu que o pimentão te fez mal. Só que nós temos o discernimento de que o pimentão é verde, ele me fez mal. Mas nós temos o discernimento de que não são todos os alimentos verdes que nos causam problema digestivo. E os autistas não. Os autistas, eles têm essa ideia o quê? Tudo que é verde faz mal, então eles não querem experimentar. Então, para a gente conseguir diminuir essa memória, a gente precisa diminuir essa sensibilidade do intestino deles, do aparelho digestivo, tá? Então é por isso que restaurar o aparelho digestivo é o primeiro fator para conseguir trabalhar com a introdução de novos alimentos. Caso contrário, vai ser um estresse e não vai ter resultado e vai ser muito mais demorado, tá? Então, por isso, gente, que já encerrando aqui, quem tá entrando agora, vai ficar gravado aqui, tá? E eu vou colocar embaixo ali o linkzinho do Desafio Deep. E quem quiser entrar, olha só, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, clica no link que tá aqui na minha bio, tá? Que vai ter acesso ao grupo secreto do WhatsApp. Mas quem quiser aderir ao Desafio Deep, que é um protocolo de atendimento, que é bem baratinho, que é super acessível, eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? E aí vocês podem ter acesso ali. Pra gente conseguir resolver, né? Conseguir ter sucesso nesse tratamento. Porque ninguém merece, né, gente? Vamos combinar que ninguém merece ter problema digestivo e intestino preso. E os autistas, eles tendem a ter o intestino preso. Quando eles têm o intestino muito solto, é porque eles comeram uma carga alergênica muito alta e principalmente com muito açúcar. Então, isso acaba gerando esse intestino muito solto. E toda vez que o intestino deles está muito solto, eles acabam perdendo os fatores de proteção desse intestino. Então, por isso que é muito importante quem é pai, mãe aqui, ou professor, né, que tem a criança autista ali, vai lá, observa as fezes dessa criança, vê se tem muco junto, que é uma espuminha ali, que isso representa a proteção do intestino, tá? É muito importante observar. Geralmente uma criança autista, quando ela tá muito irritada, muito agressiva, e às vezes as mães me chamam, o que aconteceu com ele? Vai olhar as fezes dele. Geralmente são fezes ressecadas, endurecidas, porque eles acabaram consumindo proteína do leite de vaca ou até mesmo glúten. Então, tudo isso dá uma resposta, gente. Tudo isso dá uma resposta. E é incrível como essa comunicação acaba sendo muito rápida, tá? Então, por isso, gente, ó, quem tá entrando aqui, tá? Já estamos passando o tempo aqui, já, da nossa live. Então, assim, ó, vai ficar gravada, tá? A nossa live aqui. E vocês têm acesso
convido vocês a assistir, a enviar para as pessoas que vocês sabem que têm filhos autistas ou que trabalham com autistas. E não só com autistas, mas crianças também com TDAH, tá? Criança muito hiperativa, muito agitada, porque o tratamento é o mesmo e a resposta é a mesma, tá? E vou colocar o linkzinho também aqui embaixo do Desafio DIP, que é um protocolo de atendimento que está sendo lançado para também aumentar o número de pessoas para terem acesso, né, a tratamento para intestino, para a gente conseguir estar otimizando, já que a gente não consegue, a nível clínico, conseguir atender todo mundo e contemplar, né, toda essa resposta. Então, pessoal, eu agradeço imensamente aqui a presença de cada um que esteve aqui comigo, tá? Vou deixar gravado aqui. Muitas pessoas dizem para mim que eu não deveria deixar gravado para obrigar as pessoas a assistir, mas o objetivo é esse, é justamente ajudar com o conhecimento. Então, passem essa live para o maior número de pessoas que vocês conheçam. Eu sempre falo que a informação, ela salva vidas. E no caso de uma criança autista, ela salva várias vidas numa família. Porque só quem lida com isso diariamente que sabe o quanto é difícil lidar com uma criança autista, tá? Então, por isso aqui, ó, que eu agradeço imensamente cada um de vocês que esteve aqui comigo, tá? E já sabem, né? Toda terça às 9 horas nós temos o nosso encontro aqui. Então, é por isso que eu vou deixar gravado e vocês mandem para quem vocês quiserem essa live aqui, tá bom, gente? Brigadão, boa semana a todos e muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui, tá? Beijão!